Nesse vídeo a gente vai ver como você pode transformar o caos em controle, em clareza, usando a abordagem da gestão de atenção em vez da gestão tradicional do tempo apenas. Então, basicamente, a gente tem muitas tarefas e é difícil saber o que priorizar. Então, a gente vai ver como priorizar, como distinguir prioridades no dia a dia e como lidar quando as coisas mudam, quando as prioridades mudam de repente. Então, primeiro aqui nessa imagem você consegue ver uma simulação do que pode estar acontecendo mais ou menos na sua vida se você é um criador, é um produtor de conteúdo, algo semelhante à minha atividade. Então, você tem aí na sua rotina, no seu radar, vamos imaginar que isso aqui represente a sua mente e a sua vida ao mesmo tempo. Então, você tem um jogo entre o que está acontecendo no seu dia e na sua semana e o que está preocupando a sua mente. E vamos chamar aqui esses círculos de zona de atenção. E quanto mais dentro aqui do círculo, quanto mais no meio, quer dizer que mais aquilo está demandando a sua atenção. Então, esse quadro, ele é meio que uma amostra de como seria uma falha de gestão de atenção, uma falha de gestão de prioridades, uma maneira de viver sem método, que é como a maioria das pessoas fazem e vivem. Então, o que a gente tem aqui? Uma série de tarefas. Então, no dia a dia, a gente tem muitas atividades, mesmo que você não seja um criador ou tenha um trabalho online, você com certeza tem também um volume de atividades para estar assistindo um vídeo como esse e acha difícil lidar com esse volume. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? O que a gente precisa primeiro? É identificar quais exatamente são essas tarefas que estão demandando a nossa atenção. Então, esse processo aqui, por assim dizer, ele já foi feito através desses quadrinhos aqui com os nomes. É como que um processo de esclarecimento ou de registro mesmo de coisas que estão te preocupando na sua mente, que estão tomando a sua atenção durante a semana. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, registrar tudo numa lista simples. Você não precisa fazer um diagrama como esse, você pode escrever mesmo numa folha de papel ou em algum aplicativo ou algum programa de computador. Eu uso muito o Notion, recomendo o Notion e uso o Notion também nos meus treinamentos. E, enfim, é um programa de bastante confiança e você consegue usar gratuitamente de forma muito extensa, é muito legal. E então você vai usar ele, algum recurso, para poder registrar tudo, o máximo ou tudo mesmo que estiver ocupando a sua zona de atenção, mas ainda não está registrado. Ou seja, só está orbitando aí na sua mente. Uma vez que você tem isso registrado, você precisa agora entrar na segunda fase, que é distinguir prioridades. Então, como a gente vê aqui, não dá para a gente ver bem o que é mais importante aqui na zona. Mesmo algumas coisas estando próximas do círculo, esse quadro ele simboliza uma situação onde a pessoa não refletiu, não distinguiu as prioridades. Então, aquele volume de tarefas que ela registrou, elas estão misturadas, e isso, na prática, é quando a pessoa ela está meio que fazendo tudo sem muito discernimento, sem muito controle. Ela vai fazendo uma coisa atrás da outra e, enfim, ela faz o que dá ou ela faz o que aparece, sem distinguir exatamente uma prioridade da outra. O que exatamente mereceria ter a atenção dela em primeiro lugar. Então, não é difícil de fazer isso, simplesmente é um processo de reflexão e de decisão. Você precisa decidir o que será a prioridade e, para você saber isso, eu já fiz um vídeo aqui no canal, o último vídeo foi sobre isso, como definir o que são prioridades, né, de forma simples. E basicamente você vai pensar com base no seu longo prazo, com base na sua estratégia, com base nas suas circunstâncias, o que seria prioridade. Então vamos simular aqui que vamos mudar. Digamos que a formação esteja aqui, mais distante da zona central de atenção, a criação do fluxo de trabalho esteja aqui mais próxima, o manual do método, se você estiver, por exemplo, criando um produto, algo assim, né? Você teria que ter um manual do método, então você deixa ele mais distante na sua zona de atenção. A pesquisa de creators do nicho, vamos deixar aqui perto da zona de atenção. Enfim, vamos só simular aqui algumas coisas que poderiam estar gritando mais do que outras no radar da sua zona de atenção.
E isso é muito natural. Você talvez sinta até de forma assim instintiva na sua mente, de forma meio que espontânea, o que está te preocupando mais. Então aqui a gente consegue agora fazer a primeira distinção, o primeiro nível de distinção de prioridade, colocando no centro da zona de atenção aquilo que realmente está demandando mais de você, que precisa mais da sua atenção de forma mais pronta, mais urgente. Beleza. Então fizemos esse segundo passo. Já fizemos 2 passos, né? Primeiro esclarecemos tudo, registramos tudo em algum local físico ou digital. Segundo, nós separamos as prioridades, distinguimos o que são as prioridades. Agora, em terceiro lugar, a gente vai distinguir as prioridades das prioridades. Porque veja que tudo assim, sem cor, fica tudo meio parecendo ainda de importância igual. Mas se você parar para pensar, se você fizer esse exercício, né, nesse passo a passo que você está vendo, se você parar para pensar no como que, em cada detalhe, em como que cada detalhe se relaciona com o outro, cada tarefa se relaciona com a outra, você vai conseguir perceber, naturalmente, que uma deveria vir em primeiro lugar do que a outra, em ordem de importância e de prioridade. Então, nesse caso aqui, vamos usar aqui as cores para simbolizar coisas que estão com relativo controle, coisas que estão com certa urgência e coisas que estão com muita urgência, como vermelho. Ok. E pronto. Esse aplicativo que eu estou usando, ele se chama Excalidraw. Ele é muito legal. Eu estou usando ele aqui dentro do Obsidian. Então vamos continuar aqui. Eu vou marcar de vermelho, verde e amarelo. E pronto. Digamos que aqui a gente tem mais ou menos um cenário aqui de separação de prioridades das prioridades. Então, fizemos a distinção inicial e agora nessa segunda fase nós distinguimos a prioridade da prioridade. Então, digamos que no final tivéssemos um resultado mais ou menos assim. Estamos aqui com um quadro mais realista. E você consegue ver aqui agora que fica mais fácil de ver que, embora você tenha o mesmo volume de tarefas, você consegue ter uma sensação de maior alívio e controle, porque você distinguiu que não são todas as tarefas que demandam o mesmo nível de atenção. Então, se as coisas estão apenas na sua cabeça, você vai ter a sensação de que tudo exige o mesmo grau de atenção. Uma vez que você faz essa reflexão, esse processamento na sua mente e consegue separar uma coisa da outra, você sente uma sensação de controle que lhe permite executar as atividades numa ordem mais ou menos ideal e com mais tranquilidade, com mais paz. Isso daqui dessa lista, o que você faz? Né? Aqui estamos usando um diagrama. Como eu falei, você pode usar qualquer tipo de método para fazer essa distinção. E depois que você consegue distinguir, você ainda, assim como qualquer ser humano, é limitado. A gente não consegue fazer todas as coisas ao mesmo tempo. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez. Então aí vamos para o último passo. Depois de distinguir as prioridades das prioridades, a gente vai determinar ou decidir o que a gente vai fazer primeiro, no próximo instante. Qual será a exata primeira coisa que a gente vai trabalhar. Então a gente vai colocar isso em algum tipo de lista de tarefas, só que vai ser uma lista de tarefas que não vai ser feita de pronto. Ela vai ser feita com base na referência que a gente já preparou através do processamento da reflexão, e agora a gente está aqui trabalhando no dia a dia com uma lista funcional que é fruto desse processo de reflexão. Então você tem a certeza de que está fazendo exatamente o que deveria fazer na ordem mais ou menos ideal, na ordem que você deveria fazer. E o que acontece na vida real? Talvez você ache isso é muito interessante, mas na minha rotina ela muda bastante, ela é muito dinâmica, ou acontecem muitos imprevistos o tempo inteiro, coisas fora do meu controle. E toda a realidade basicamente é assim mesmo, né? A gente está sempre mudando e as coisas estão sempre mudando. Ou seja, o que hoje está aqui numa zona de atenção central pode estar depois numa zona mais neutra. Ela pode, tanto porque a gente conseguiu realizar aquilo, tanto porque a gente conseguiu, ou porque aquilo foi engolido por outra prioridade,
e a gente não tem mais como dar atenção àquilo, então a gente precisa direcionar a atenção, mudar o foco para algo diferente, e então a gente vai se ajustando. Por isso que a ideia é gerir, é fazer uma gestão de atenção, gestão de tarefas, e não apenas uma organização. A organização remete a algo mais estático, também é necessário, também é fundamental, beleza, faz parte do processo. Mas a organização sozinha, ela não funciona, porque a vida não é estática, a vida é muito dinâmica. Então a gente precisa o tempo todo ter essa gestão para fazer essa alternação, essa mudança de prioridades, mudança de decisão e assim por diante. E, então isso quer dizer que o sistema que a gente usa, ele precisa ser dinâmico bastante para se ajustar à dinamicidade da vida. E é exatamente isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que tenha sido útil. Então, relembrando os 3 passos, os 4 passos, né? Esclarecer tudo, daí distinguir as prioridades, depois distinguir as prioridades das prioridades, e daí fazer uma lista funcional de tarefas com base nessa reflexão.